O Superman, o super-herói por excelência, o símbolo da DC, aquele que iniciou uma era. Quer você goste de super-heróis ou não, você com certeza já ouviu falar do Superman, um dos super-heróis mais famosos dessa indústria. Famoso o suficiente para ultrapassar o nicho que normalmente permeia HQs e filmes de super-heróis, que são até bem grandes, mas muito preenchidos por um público mais específico. O Superman desafia isso, marcando uma presença muito grande na cultura pop, mesmo entre quem não acompanha esse tipo de coisa. Mesmo que você nunca tenha visto um filme nem lido nada com o nome Superman, você já ouviu falar sobre ele, né? O Lois Lane, Disfarce de Repórter, Fortaleza da Solidão, Kryptonita e por aí vai. Mas você já se perguntou sobre a origem editorial dele? O processo que o levou a ser como ele é hoje? A inspiração dele? Se você quer saber, então vem comigo que eu vou te contar. Esse personagem já existe há mais de 80 anos, tendo aparecido pela primeira vez na revista antológica da DC Action Comics número 1, criado por escritor Jerry Siegel e o artista Dewey Shuster, em junho de 1938. O personagem era, em muitas coisas, o mesmo que é conhecido hoje. Ele tinha o mesmo figurino, o mesmo nome civil, o mesmo emprego, a mesma paixão pela Lois Lane. No entanto, ele ainda era um personagem muito diferente do que evoluiria nas décadas seguintes, o que está, de uma forma histórico-social, muito ligado ao contexto dos Estados Unidos na época da primeira publicação. Como assim? Calma que eu te explico. Para começar, vamos falar um pouco sobre o contexto histórico da Terra do Tio Sam. Ou melhor ainda, nos antecedentes desse contexto. Pois a história é um todo, com os acontecimentos do presente sendo intercalados com seus antecedentes no estudo dela. E esse contexto começa muito antes, na década de 1920. Ao longo dessa década, conhecida na história americana como a Era do Jazz, foi uma época de grande crescimento econômico. Os Estados Unidos tinham acabado de ajudar a ganhar a Primeira Guerra Mundial, as pessoas relaxavam e curtiam um novo tempo de paz que todos, talvez com ingenuidade, pensavam que ia ser para sempre. A economia se tornou mais próspera, as mulheres se tornaram mais livres dos rígidos padrões morais de antes, Hollywood estava entrando na Era de Ouro, tudo parecia um paraíso que todos pensavam que ia durar para sempre. Então aconteceu a Quinta-feira Negra. Para contextualizar, lembra quando eu falei que a Era do Jazz foi a época de crescimento econômico? Então, a principal forma de crescimento foi através de especulações no mercado de ações, principalmente da Bolsa de Valores de Nova York. Então, por diversos fatores que não cabem aqui, em 24 de outubro de 1929, a Bolsa quebrou, com o valor das ações caindo vertiginosamente de um dia para o outro, arruinando assim a vida de diversos investidores e deixando o país no geral, assim como outros países com uma economia muito dependente dos Estados Unidos, muito mais pobre. O país entrou em declínio, muitas famílias perderam sua fonte de renda e ficou mais difícil arrumar emprego, o que acabou causando um clima de desesperança no país inteiro que perdurou por anos. Estima-se que 25% do país estava desempregado nessa época, o que é um absurdo de gente, o que demonstra o estado deprimente da economia daquele período. E mesmo entre os poucos sortudos, as condições de emprego não eram das melhores, com os salários cada vez mais baixos e os sindicatos da época incapazes de resolver essa situação. Empregados comuns, povo comum, incluindo Siegel e Shuster, que viveram nessa época, enquanto eram jovens desesperados por dinheiro, ficavam desesperados. A situação só foi piorando até 1933, quando o presidente Franklin Delano Roosevelt tomou posse e, tendo a responsabilidade de lidar com a crise, criou o programa governamental chamado New Deal, no qual ele propôs, através de medidas governamentais, proteger os esquecidos da América, os trabalhadores empobrecidos. A lógica era, se nós ajudarmos os trabalhadores a terem novamente uma renda digna, eles irão consumir e gastar mais, retomando as atividades industriais e o mercado que estavam estagnados. E finalmente chegamos ao nosso assunto principal, a criação do Superman em 1938. O personagem é criado num contexto que, de maneira simplificada, era de profundo desespero e desolação nacional, insegurança sobre o futuro e todas as esperanças de salvação, digamos assim, depositadas nas ações de uma figura superior, com poder acima da maioria das pessoas. E bem, a definição do que é o super-homem, ou pelo menos era, no começo de tudo. Como eu já falei antes, o Superman, como foi originalmente escrito, era muito diferente do que ele é hoje. Tinha uma personalidade mais agressiva, era mais moralmente ambíguo, entre outras diferenças. Mas calma, vamos lá. Vamos analisar as primeiras edições com cuidado. Ele apareceu pela primeira vez no número 1 da Action Comics em uma história introdutória chamada Super-Homem, o campeão dos oprimidos.
Só esse nome já diz muita coisa. Ele era uma criação de um tempo difícil, feito por trabalhadores comuns numa economia arrasada. A intenção implícita era que esse personagem servisse de, resumidamente, uma forma de escapismo das pessoas comuns para conseguirem alguma forma de satisfação e consolo. Dos trabalhadores, dos pobres, dos empregados, das mulheres e crianças indefesas. A construção de personagem do super-homem nessa primeira história se torna mais interessante se você enxergar as coisas por esse ângulo. Até porque a história em si, considerando que é a primeira história do personagem, é surpreendentemente vaga sobre as origens do super-herói. São só 3 painéis da HQ, detalhando o básico. Ele é de outro planeta, foi enviado à Terra quando bebê em um foguete, ele desenvolve superpoderes ao longo da vida. E só. No geral, esse personagem, essa versão dele pelo menos, é só isso. Uma tela em branco completamente. Uma história curta e pouco definida, diferente de versões mais modernas. Ele não tem nenhum conflito interno sobre suas origens, não sofria com o conhecimento de ser de uma raça extinta ou de ser de um planeta aniquilado, nem nada disso, pelo contrário, ele é super confiante e orgulhoso. É uma pessoa admirável e invejável até, para as pessoas reais que estavam sofrendo em uma situação em que não podiam fazer nada. As pessoas podiam se imaginar como Superman, ou podiam se imaginar sendo ajudadas pelo Superman. Ele era muito agressivo a fim de alcançar esses objetivos também. Na primeira história, ele era um combatente pela justiça pouco ortodoxo, para dizer o mínimo. Até porque nessa época, o Superman ainda não lutava contra supervilões, alienígenas do mal ou cientistas malucos. Eram pessoas comuns cometendo crimes ou até mesmo mesquinharias comuns do dia a dia. E ele se importava com a dificuldade do dia a dia de pessoas comuns. Uma das partes mais famosas da sua primeira história é quando, em determinado momento, o Superman, na forma de um repórter, ouve sobre uma briga doméstica em um lugar aleatório onde ele encontra o marido agredindo a esposa. E eles simplesmente não querem saber, põe a roupa de Superman, só dá uma surra completa no cara primeiro e pergunta os fatos depois. Essa ocorrência, inclusive, foi até reciclada na história Crise à Mão dos anos 90. Nessa primeira fase do final dos anos 30, o Superman é muito mais provável de lutar contra pessoas comuns do que vilões superpoderosos. Pessoas fazendo coisas erradas comuns do dia a dia, que eram menos prováveis de serem pegas pelas autoridades. Ele era o escoteiro, como dizia o Batman. Na segunda história da revista, Superman simplesmente para uma guerra ao sequestrar os líderes de ambos os exércitos e os obrigar a lutar entre si ao invés de seus exércitos. Com medo, ambos recuam e decidem negociar a paz. Em outra história do mesmo ano, quando ele entrevista um homem que parece ser um imigrante de algum tipo, com o inglês meio quebrado, inclusive como Siegel e Schuster eram, que sofreu um acidente numa mina que ele trabalhava, que só aconteceu porque o chefe dele, um empresário rico, ignorou as medidas de segurança obrigatórias e demitia qualquer um que protestasse contra essa injustiça, fazendo os homens ficarem quietos até eventualmente sofrerem acidente que os feriam gravemente ou até os matavam. Eles obedeciam devido aos homens já estarem numa época ruim de arrumar emprego. Então Superman simplesmente foi lá, levou os responsáveis pela mina até o subterrâneo e destruiu os apoios, prendendo todo mundo lá só para assustar os caras e intimidá-los a fazer a coisa certa. O personagem no geral incorporava esse sentimento de revolta, de vingança contra a sociedade. Pode parecer um pouco estranho, mas o contexto histórico de uma obra geralmente revela muito sobre o significado de uma obra. Os dois conceitos estão tão próximos que alguns historiadores até mesmo consideram obras fictícias como evidências históricas. E no caso do Superman, o contexto era de pessoas desesperadas vivendo em uma decadência econômica, com pessoas pobres e desempregadas que, em seu desespero, esperavam por um poder, uma autoridade superior, uma intervenção divina até, para melhorar suas vidas. E o Superman incorpora essa crença, lembrando que quando o personagem estreou foi antes de se tornar tão comum o gênero de super-heróis que hoje é tão difundido na cultura pop. Então o Superman é mais antigo que muitos clichês desse nicho. Então essa figura hoje tão emblemática e popular, em 1938 era única. Era uma figura que antes dos super-heróis modernos, devia incorporar essa imagem de protetor do povo inocente e vingador de uma sociedade corrupta e imperfeita, representada por vilões comuns do dia a dia, como ladrões, empresários, abusadores e pessoas mesquinhas que realizam ações que prejudicam os outros no cotidiano. E provavelmente foi isso que o fez tão popular em primeiro lugar, com o Superman se tornando um sucesso instantâneo e se tornando o personagem mais amado da revista Action Comics, ganhando sua própria série em quadrinhos, e alguns anos depois sendo o personagem principal da peça de rádio As Aventuras do Superman. Ele era, pode-se dizer assim, o herói que precisavam, mas não que mereciam. Ele era o que as pessoas queriam ver, expressava o que elas sentiam e o que elas queriam fazer
caso tivessem o poder ou a oportunidade. Mas já que não tinham, ficavam felizes de ver um ser fictício poderoso e determinado a fazer a coisa certa, os protegendo ao fazer o que eles, como pessoas e como sociedade, eram incapazes de fazer por si mesmos, como um símbolo de esperança ou de consolo que as pessoas tinham alguém por elas e que algum dia as coisas haveriam de melhorar, se Deus quisesse.